Graças e paz, queridos, amém? Então, estou de volta, muito feliz de... Tem copo vazio? Oi? Boca de crente, pô. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui. Hoje é uma noite assim, muito especial para mim, porque depois do Plantados, né, cara? Aí o Igor me comunicou que hoje eu estaria com essa responsa. Eu fiquei muito feliz na hora. Só que eu falei, aí eu parei pra pensar, Plantados ontem foi aquela, uau, loucura, né, cara? Quem tava aqui ontem experimentou de algo totalmente pesado, né, cara? E hoje de manhã, aquela palavra do pastor Jorge na ceia. Aí vem, pastor Igor no sábado, pastor Jorge no domingo e um mero mortal. Pra ministrar a palavra aqui agora. Mas é aquilo, né, cara? Eu sei que as pessoas que estão aqui escaladas para ministrar não são simplesmente porque 12 de fulano ou é amigo, não tem nada disso aqui. As pessoas que escolhem as pessoas para estarem aqui são pessoas que são muito separadas, e as pessoas que sobem aqui para ministrar a palavra são todas elas assim, porque Deus escolheu mesmo. Então, eu fico muito feliz porque eu falo, o Igor pregou num dia, o pastor Jorge no outro e eu vou pregar agora. Mas é porque eu sei que o Abba confiou essa responsabilidade em mim. E eu queria começar já pedindo para vocês colocarem as mãos no centro do peito de vocês e fechando seus olhos para orar por vocês um minutinho. Eu queria que você pensasse agora naquela experiência que você sempre quis ter com o Pai e ainda não aconteceu. Talvez ela possa ter acontecido ontem no Plantados. Talvez ela ainda não tenha acontecido. Não sei se você deseja, ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas, ou se você é mais do que curiosidade para você cair no poder do Espírito Santo. Se você quer sentir o toque do Pai no físico, né? Não sei o que você deseja. Você sabe aquela experiência que você sempre quis ter com o Pai. E que você estivesse pensando nela agora. Caso tenha acontecido ontem, eu posso te garantir que hoje tem algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Hoje é noite de cura na alma. Hoje é noite de cura no físico. Hoje é a noite em que nós vamos sentir o amor do Pai como nunca antes. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Amém? Diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para aquelas que estão diante de mim. Irmãos, quanto a mim não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Repete comigo, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Assim que o Igor me chamou me comunicou, me chamou não, quem me chamou foi o Pai, foi o Abba. Assim que ele me comunicou que eu estava com essa responsa, o Pai começou a ministrar, e é muito engraçado que vocês vão ver que eu posso falar isso, eu não tenho nada a ver com isso aqui, com o que vai ser pregado, não tenho nada a ver com isso. Foi ele só que deu e eu só fui colocando, e eu vou passar para vocês, mas eu garanto para vocês que isso aqui não tem nada a ver comigo, não foi eu, não saiu de mim. É algo totalmente assim, foi muito lindo, a escolha do versículo, tudo muito casadinho. Eu fiquei muito feliz porque em ver o carinho assim que o Pai tem com a gente, comigo e com vocês. Nathalie, enquanto eu olhei para você agora, eu vi você num lugar como se fosse meio seco e com paredes assim meio que de barro. Aparentava como se fosse e você estava sozinha. Aparentava ser um deserto. Mas ao mesmo tempo eu via o Pai assim,
fazendo assim com as mãos dele, e o balanço das mãos dele causava um certo refresco em você, sabe? Era um lugar seco, era um lugar... Você estava sozinha, mas você não sentia, tipo, o sol, você não sentia nada. Você só sentia as mãos do Pai fazendo assim, e eu via você muito feliz, com um sorriso no rosto, independente da circunstância que estavam ao seu redor. Tá? Não acredito que faça sentido para você, porque é o Pai que está falando comigo. Eu vou pedir para a Monique, por favor, Monique, ora pela Nathalie lá. Amém? Amém. E assim que ele me comunicou que eu estaria aqui, eu falei, cara, tá bom. E ele me levou a esse versículo, porque assim, existem novas experiências sempre pra gente. É isso que o Pai quer falar hoje com a gente. Ontem foi muito bom. Ontem foi punk. Ontem foi uau, foi lindo. Mas existe mais, é isso que o Pai quer falar. Existe muito mais. Existe o que a gente viveu ontem todos os dias. Em doses maiores e, sabe, em muito mais intensa. É isso que o Pai quer falar com a gente hoje. Né? No final de semana de plantados ontem, ceia hoje. Caraca, como é que existe mais? Existe mais, cara. Existe mais, e na palavra, no decorrer da mensagem, vocês vão entender isso. Eu vou falar com vocês hoje sobre pessoas na palavra que tiveram experiências com Deus e um tempo depois, em circunstâncias até muito difíceis, algumas vezes, elas tiveram experiências ainda maiores. É isso que o Pai quer mostrar para vocês. Que a gente vive uma coisa e existe mais, e depois de mais, e depois de mais, e vocês vão ver que são experiências muito fortes. Muito. E isso que é para trazer para a gente que pode sim, é possível a gente viver isso todos os dias. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, toda hora é hora. Toda hora é hora. O Abba está continuamente nos chamando para mais, sabe? Ele está continuamente, todos os dias, ele está nos chamando para viver novas experiências. Ele está nos dando, às vezes, oportunidade todos os dias, mas a gente, às vezes, não enxerga isso. E então, por isso que eu falei que toda hora é hora, porque é a hora. Assim, a hora é agora, amanhã é a hora, terça é a hora. Tipo assim, é algo que Deus quer que isso seja impresso no nosso espírito hoje. Que eu vou ter uma experiência, eu creio que hoje é noite de experiências ainda muito maiores que nós tivemos ontem. Mas amanhã é maior do que nós vamos ter hoje. Amém? Vamos abrir as Bíblias lá, as nossas Bíblias, ligar, abrir. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Atos dos Apóstolos 6. Atos dos Apóstolos 6, 8. Posso? Amém? Amém, gente? Vamos lá, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vou ler mais uma vez. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão é um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Muitos já, né? O pessoal que gosta de Atos, que nem eu, né, já conhece essa história de trás para frente. Estevão é um dos primeiros diáconos constituídos na igreja. Né, o número das pessoas na igreja ia chegando muita gente, e os discípulos não conseguiam dar conta, até que eles elegeram alguns homens. Estevão é um desses homens. E Estevão começa a pregar a palavra. Estevão começa a se destacar, como está escrito aqui, ó, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele fazia sempre, era algo normal para Estevão. Ele era, né, como nós lemos, ele era um homem cheio de fé e de poder. Então era algo normal para ele fazer grandes prodígios e sinais entre o povo. E Estevão está cumprindo, né, o seu chamado, o seu ministério, até que algumas pessoas se levantam contra Estevão. No versículo 9, seguindo 9, 10, diz que os religiosos se levantam e começam a querer arrumar algumas coisas para falar contra Estevão. Eles até subornaram algumas pessoas para que eles pudessem chegar aos chefes da sinagoga para falar contra Estevão. Porque não havia o que falar, na verdade. Como não havia o que falar, a gente precisa fazer alguma coisa. Você vê que suborno já não é uma coisa de agora, né? Já acontece há muito tempo. E como não havia o que falar, ele falou, vamos ter que dar um jeito de parar esse cara, porque não está dando. O cara está cheio, porque era evidente, ele realizava, era notório, as pessoas viam o que saía de Estevão. As pessoas viam o que estava saindo da vida dele. A gente tem que parar esse cara. O que nós vamos fazer? Beleza, vamos pagar alguns e vamos lá no chefe da sinagoga, vamos falar que ele está falando contra a lei, contra Moisés,
para que a gente consiga parar esse cara. Ok. E nisso eles subornaram as pessoas e conseguiram fazer com que grande número de pessoas ficassem contra Estevão. E Estevão é levado a interrogatório lá perante os chefes lá da sinagoga. Eles conseguiram fazer com que Estevão fosse interrogado. Estevão está lá ouvindo tudo que as pessoas estavam falando. Imagina assim, Estevão muito tranquilo, muito focado, as pessoas falando. Até que ele... E aí, cara, o que você tem para falar? O que você tem para falar em relação a isso que você está sendo acusado, para se defender? E na oportunidade que Estevão tem para se defender, falar: eu nunca falei contra Moisés, eu nunca falei contra a lei, eu só estou pregando Jesus. Ele fala que ele começa a pregar. Você vai ver no capítulo 7 que o capítulo 7 inteiro, Estevão, em vez de se defender, ele começa a pregar a palavra. É lindo demais. Eu não vou abrir para a gente, né, ganhar algum tempo. É lindo. Estevão passa por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ele até chegar em Jesus. E isso me fez lembrar um fast food que a Carol gravou há pouco tempo, lá em Salmos 91:4, falam de Senhor é o nosso escudo, né? E Estevão sabia disso. Eu tenho certeza que Estevão sabia disso. Ele conhecia essa palavra. Ele falou assim: eu suponho, né? Já que o Senhor é meu escudo, eu não vou ficar aqui me defendendo. Ele me defende e eu prego. Isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente fica sabendo: fulano falou de você. E eu tomei muita cobrada do pai em relação a isso. Fulano falou de você. Estão falando isso, isso e isso. E automaticamente a gente tenta se defender. Às vezes a gente não vai diretamente à pessoa, mas a gente fica às vezes, sei lá, com raiva. E Estevão não fez nada disso. O Senhor é minha defesa, o Senhor é meu escudo. Era a oportunidade que ele tinha diante de várias pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, me defendendo? Não, eu vou pregar. Estevão, né, como eu falei, ele usa essa oportunidade durante o capítulo 7 inteiro para pregar a palavra. Então, assim, na oportunidade que você tiver de, talvez, né, você está sendo acusado injustamente, ou até justamente, a gente é tão falho, né, cara? A gente erra tanto. Mas tenta se arrepender e, sei lá, orar para essas pessoas e colocar a vida delas diante do Senhor. E vamos lá no Atos 7, 51 a 60. Agora vamos abrir aqui. É importante. Não, tudo é importante, mas só pra gente... Atos 7, gente. 51 ao 60. Diz o seguinte: Estevão, né, depois de, né, pregando, largando o aço, e eu consigo imaginar, cara, a autoridade. Quando eu lendo isso, né, eu fico tentando imaginar, né, fechar os olhos e visualizar a cena. Parece que eu consigo ver Estevão com uma autoridade, nossa, cara, assustadora. Ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram a vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, Jesus, que ele está falando, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não guardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se os seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Gente, é muito maneiro isso aqui. Calma aí. Vou seguir aqui só para falar de uma vez. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Expulsando da cidade, apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Assim, vou até contar um negócio para vocês. Não façam isso, tá? Porque eu já escolhi. Eu sou tão fã de Estevão que meu filho vai se chamar Estevão. Sério, cara. Como eu já li o livro de Atos algumas vezes, eu fiquei muito assim, vidrado com a vida do cara. Eu falei: cara, Estevão é muito sinistro.
Isso aqui traz pra gente o seguinte: às vezes a gente, no momento de muita dificuldade, às vezes no momento em que as coisas não estão acontecendo, a gente tende a reclamar das coisas. Estevão viveu, como eu li no início, em Atos 6:8, que Estevão realizava grandes sinais e prodígios entre o povo, então era algo normal para Estevão. Só que no versículo agora, nesses últimos que nós lemos, no pior momento da sua vida, ele sendo apedrejado. Cara, a gente já tomou, todo mundo já foi criança, já tomou uma pedradinha pequenininha, né? Pô, cara, dói pra caraca. Imagina você ser apedrejado pra caramba. No momento mais difícil da sua vida, Estevão olha pro céu e vive a sua maior experiência com Deus. No momento mais difícil, onde ele... Caraca, Jesus, eu tô aqui por tua causa, cara. Ele olha para os céus e ele vive a maior experiência da sua vida pouco antes da sua morte. Eu comecei a orar isso, eu falei, óbvio, eu não quero morrer, eu quero muito ser arrebatado e ver como é que vai ser, deve ser muito maneiro. Mas eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Se, né, sei lá, se tiver que morrer um dia, mas que, sei lá, no último dia da minha vida eu continue tendo experiências maiores com Deus. Porque Estevão poderia fazer tantas coisas, cara. Estevão poderia estar reclamando, mas ele olha para os céus, ele vê os céus abertos. E eu creio exatamente no que está escrito. Eu tenho certeza que Estevão olhou e ele viu Jesus. Ele olhou para os céus e ele viu Jesus de forma perfeita. E fala que estava à direita de Deus Pai. Eu creio que Estevão também viu o Pai. No momento mais difícil da sua vida. Como eu estou falando com vocês, é algo contínuo. Estevão começou no capítulo 6, versículo 8. Né, realizando sinais. E no momento mais difícil da sua vida, ele vive uma das suas maiores experiências com Deus. Uma das maiores não. A maior experiência que ele teve foi no último momento. Estevão andava no sobrenatural. E uma coisa que me chama muito a atenção também é nos últimos versículos que ele conseguiu imitar Jesus perfeitamente. Mas no começo nós lemos o que? Que Estevão era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir imitar Jesus na íntegra. Cara, Estevão imitou Jesus em detalhes aqui. Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Se eu sou mediano, se eu sou um cara mais ou menos cheio, eu vou até imitar algumas vezes. Mas outras vezes, quando o calo apertar, cara, eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou mostrar que não é aquilo que parece ser. Eu posso falar isso por mim mesmo, que já aconteceu comigo. Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, independente das pedradas, independente da dor, das pedradas, o que está vindo na nossa direção, a gente consegue fazer exatamente igual o Estevão fez. Está escrito assim, em Atos 7:59, e apedrejaram Estevão, que em invocação, ele estava orando pelas pessoas, cara, que estavam tacando pedra nele. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E também nós lemos no finalzinho, né, que ele coloca as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E nós sabemos que esse jovem viria a ser depois o apóstolo Paulo. E algo que o Espírito Santo assim, ministrou ao meu coração de maneira tão linda, cara, que esse momento, essa atitude de Estevão já começou a causar uma certa confusão até então em Saulo. Uma confusão entre aspas, porque Saulo, né, até nessa ocasião, ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava, ele perseguia os crentes, ele matava, a gente sabe da história. Só que eu consigo pensar em algumas pessoas que eu conheço, em algumas situações que eu já vi, onde pessoas não acreditavam em Jesus. Falavam que Deus não existe, que Jesus não existe, até chegarem aqui e ver que Jesus é real. Cara, isso começou a causar uma certa confusão. Que as pessoas começam, cara, o que eu estou sentindo? Pô, não acredito em Deus. Mas aí começa a sentir algo diferente. Aquilo começa a causar uma confusão, mas não é uma confusão. É o Espírito Santo entrando. Sabe, quando a gente consegue imitar Jesus também, a gente começa a causar confusões em pessoas lá fora. Porque às vezes é uma oportunidade que você tem de revidar algo e você começa a orar e você começa a pregar, as pessoas começam a ver isso. Cara, fica uma pulga atrás da orelha. A pessoa pensa, pô, cara, não é normal uma pessoa fazer isso. E essas coisas, essas atitudes, essas coisas que as pessoas veem acontecendo através da nossa vida, começam a causar confusões nas pessoas, que é o Espírito Santo entrando. Porque eu já ouvi falar, não lembro quem, a nossa vida em si é uma pregação. Estevão sabia disso, Estevão entendia isso. Então ele pregava com a vida. Então, gente,
para finalizar essa primeira parte que nós estamos falando de Estevão, que até no momento das pedradas, de injustiça, de suborno, de pessoas armando esquemas contra vocês, cara. Que vocês consigam orar por essas pessoas como Estevão fez. Independente disso, independente da dor. Que você possa ver os céus abertos. Que você possa olhar para os céus e ver algo novo. Que você possa viver as suas maiores experiências nesses momentos também. E como eu estava falando de Saulo agora, a gente vai falar dele agora. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos. Calma aí, Atos 9. Atos 9. Atos capítulo 9. Isso aí. Vamos falar de Saulo agora. Vocês entenderam, gente, o que o Abba quer falar com vocês hoje? É sempre possível ter mais. Vocês começaram a ver agora, Estevão andava no sobrenatural e momentos depois ele vê os céus abrindo diante dele. Ele vê os céus abertos. Ele vê Jesus, ele vê o Pai, independente das pedradas. E como eu falei, né? Ele depuseram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. E nós vamos falar dele agora. Atos 9 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Parando para pensar, a conversão de Paulo já foi muito sobrenatural. Foi muito sobrenatural a conversão dele. E depois disso o Espírito Santo começou a me fazer entender por que Paulo era um cara fascinado pelo sobrenatural. Porque Paulo era um cara que sobrenatural para ele era algo, sei lá, era o desejo, o coração de Paulo queimava por isso. Porque ele já nasceu no sobrenatural. Ele já nasceu, porque não é muito diferente do que de qualquer conversão que você for ver na Bíblia. A de Paulo é a mais diferente de todas. E é muito lindo isso. O sobrenatural passou a ser normal para ele. Por isso ele disse, como eu li lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Porque ele já nasceu no sobrenatural. Então Paulo era um cara tão fascinado que ele, todos os dias, ele vivia uma parada muito real, muito surreal. Ele queria mais, e ele queria mais. Fala assim carinhosamente para o irmão que está do seu lado: existe muito mais. Existe muito mais. Existe muito mais, cara. Existe muito mais. Muito mais. Jesus é uma fonte inesgotável. É inesgotável. Não existe o fim do sobrenatural. Pô, sei lá, o Igor já chegou em tal lugar. Não existe. Assim, o Pai olha para nós do mesmo jeito. Para Ele tá todo mundo igual, sabe? Mas isso depende muito do nosso desejo de viver o sobrenatural. Então Ele vai nos permitindo, mas não existe fim para o sobrenatural. Não existe, eu estou no meio, já percorri uma parte, estou mais ou menos na metade. Não existe. É uma fonte inesgotável. São sensações, são visões, são coisas inesgotáveis que o Pai tem para a gente. E só depende da gente correr atrás disso. Então, como eu falei, a conversão de Paulo já foi sobrenatural. Ele já começa a sua vida no sobrenatural. Logo depois, Ananias vai até a casa de uma forma sobrenatural. Então, tudo para Paulo sempre foi muito sobrenatural. Vou pedir para vocês abrirem as Bíblias lá em Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 16. Santo é o teu nome, Jesus. Atos 16, 16. Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo,
E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Gente, rasgando as vestes, tá? Eu entendo que os caras apanharam, tiraram as roupas deles, literalmente. Imagina você apanhar pelado por causa de Jesus, cara. Em praça pública, todo mundo vendo isso. Vocês vão entender porque o fascínio de Paulo pelo sobrenatural. Um cara que já estava pregando, estava cumprindo seu chamado, ele é preso, apanha sem roupa em praça pública. Olha isso. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Até aqui tá bom. O cara já tinha apanhado pra caraca em praça pública, sem roupa, e perto da meia-noite ele vai adorar, sem ministério de louvor, sem instrumento. Então eu fiquei pensando nisso, cara. Isso, nossa, começou a mexer muito comigo. Porque falando de nós e até me colocando, né, já aconteceu comigo, de às vezes o couro tá comendo e a gente às vezes ter a cara de pau de parar para reclamar. Cara, como assim? O cara apanhou pelado por causa de Jesus. Ele, perto da meia-noite, decidiu cantar. E porque a gente tem celular. Cara, não tinha nada. E essa parada do cárcere interior é muito louco, que uma vez eu fui estudar um pouquinho sobre isso, eu vi que o cárcere interior era como se fosse a Solitária hoje. E era muito lá no fundo, né, da cadeia. E eles ficavam presos pelos pés e pelas mãos. E, por exemplo, lá era um lugar, tipo, era fechado, úmido. Então eu imagino, assim, sem brincadeira, eu posso conjecturar isso assim de uma forma muito tranquila, que ali não tinha higiene. Então, e eu li sobre isso também, falando que ali eles faziam suas necessidades. E perto da meia-noite eles decidiram pela adoração. Cara, isso é lindo demais. A adoração muda cenários. A adoração muda cenários. Isso aconteceu com Paulo. A adoração muda circunstâncias. E se aí você deixar, porque assim, Jesus é tão lindo, cara, ele é tão educado que diz: eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu vou entrar e vou cear com você. Sabe, ele não é, a gente não é obrigado a nada, a gente faz isso por amor. Então eu te falo que se você deixar a adoração, ela muda até você. Se você deixar a adoração, muda você. E a adoração toca o coração de Deus. Assim, eu não estou falando só de um estilo, não estou falando só de música. Rock, sei lá, um louvor congregacional. Eu estou falando agora sobre um estilo de vida de adoração. Paulo estava preso no cárcere interior, sem higiene. Sabe, ali eu suponho que tinha baratas, tinha, sei lá, ratos, tinha suas necessidades fisiológicas ali no chão. E o cara decidiu pela adoração. E algo que me chamou muita atenção, né? Assim, porque Paulo era um cara muito sinistro. Essa questão, essa vontade dele. Eu acho que Paulo era um cara que tinha necessidade disso. Necessidade. Hoje nós temos celular. Sei lá, tô triste, vou botar um celular aqui, vou botar um louvor. Cara, muito bom, assim, porque o pai é lindo, criativo. Ele inventou o celular para nos ajudar até nessas horas. Mas Paulo não tinha celular, não tinha tangedor. Ele decidiu pela adoração. O que nós temos feito nos momentos de maior dificuldade pra gente? A gente precisa ter um estilo de vida de adoração. Eu vou te falar um negócio, que se não tivesse louvor, o fato de você estar aqui, isso já é adoração. Você levantar
para vir para um culto de ceia, 8 da manhã, num domingo, né, com um tempinho desse que estava hoje, né, aquele tempo fechadinho, a vontade de dormir. Isso já é adoração. Amém. Você orar pela vida de um irmão, você manifestar o amor do Pai na vida de alguém, isso já é adoração. Adoração como estilo de vida. A gente precisa ter um estilo de vida de adoração, que independente de qualquer situação, independente do que esteja acontecendo, sabe? Dizimar, ofertar, primiciar, e tudo isso é adoração. Adoração é tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Tudo aquilo que o Senhor foi o primeiro, nós podemos chamar isso de adoração. Se eu estou ajudando meu irmão, é para a glória de Deus, isso é adoração. Se eu servir água para quem está pregando, sabe, sabe, para a glória de Deus, isso é adoração. Se eu, sei lá, ajudar alguém para manifestar o amor do Pai na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa veja algo diferente de mim, isso é adoração. O Senhor, enquanto Ele foi me dando essa palavra, falando sobre adoração agora, aqui, local, o Senhor me fez lembrar de Pentecostes. A gente estava aqui no altar, né? Tinha um monte de gente caída aqui. Eu estava aqui, o pastor, quem lembra, o pastor Jorge Rolando, foi louco demais aqui. E eu estava aqui muito doido, cara. Eu estava aqui. E de repente o Pai me fez olhar para lá. E eu vi que tinham pessoas assim, ó, com essa cara. Enquanto tínhamos aqui no poder do Espírito no chão, outros pulando, um joelho aqui, o pastor Jorge rolando, tinha gente assim, com essa cara, acredite, fazendo pouco caso da adoração. Cara, aquilo. E depois o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre aquilo. Porque assim, às vezes a gente quer um milagre, por exemplo. A gente estava clamando pela conversão de um familiar. Às vezes a gente está clamando por uma porta de emprego. Às vezes a gente está clamando, sei lá, por uma resposta, por um romper. Mas se não tem adoração, cara, não tem, não rola. Às vezes o Senhor fala, às vezes você é um cara até legal. Às vezes Ele gosta de você, às vezes não, Ele te ama, né? E Ele quer te abençoar, mas você não é um adorador. Então assim, a adoração, cara, toca o coração de Deus. A adoração muda cenários, circunstâncias. Coisas acontecem enquanto nós estamos adorando. E às vezes é o que falta para o milagre. Cara, às vezes eu consigo visualizar a gente muito perto de viver alguma coisa, mas a gente não adora. A Carol falou no Plantado, sem ser no outro, né, que uma frase acho que foi do Theo Hayashi, que adoração é expressão. E eu já era doido, né? Cara, agora eu fico assim, alucinado. E eu não quero nem saber. Hoje, sem querer, eu tava aqui, tipo assim, muito... Uau! Eu bati com a mão no ombro do Alex. Cara, desculpa, nem sei se ele tá aí. Desculpa, Alex. Eu dei uma mãozada no ombro dele com força. Eu quase dei uma na Miri também. Cara, adoração é expressão. Não se importe com o que a pessoa do seu lado tá falando. Pô, Davi, a história lá a palavra conta pra gente Davi, enquanto eles traziam a arca da casa de Obed-Edom, e Davi pulava, saltava, dava cambalhota, e lá Mical, né, tipo assim, zoando a adoração do cara. Você adorando desse jeito, cara, que isso? E vocês conhecem a história. A adoração, cara, faz frutos. Aí o Espírito Santo, ele é muito doido, cara. A gente tem que organizar as paradas assim certinho. Aí ele começou a falar que quando a gente é adorador, saem frutos da gente. Que se você for olhar, Jesus saiu da linhagem de quem? De Davi, cara. O fruto que sai da nossa vida quando a gente é adorador pode mudar uma história. E o que acontece com a gente quando a gente não é um adorador? Vocês sabem o que aconteceu com Mical. Ela foi estéril a vida inteira. E aquilo naquela época para uma mulher era uma coisa terrível. Então, eu não sei o que se expresse diante do Senhor, cara. Sabe? Uma das maiores referências que eu tenho como adoração aqui na igreja está aqui, ó. Aqui. Sabe, por isso que eu chamei ele, cara. Porque o cara queima, não quer saber quem está do lado. Não se importe com quem está do teu lado. Se tiver que ajoelhar aqui, se tiver que subir aqui, sei lá, deitar no chão. Cara, não se importe com quem a pessoa está do seu lado vai pensar. O que, meu namorado está aqui, minha mãe. Cara, não se importa com isso. Adora, se joga na adoração, cara. Eu consigo
imaginar, assim, o pai olhando, assim, pra gente fazendo essas loucuras, principalmente que rola aqui, né, cara? Eu vi umas pessoas aqui no Plantados ontem assim, ó. Tinha um garoto ali, assim, encostado ali, naquela pilastra ali, assim, ó. Parado, assim, olhando. E, uau, a gente, quase a tampa da nossa cabeça explodindo, e o cara, caraca, o que tá acontecendo aqui? A gente é doido mesmo, cara. E sobre a adoração, cara, eu infelizmente, eu vejo assim, infelizmente mesmo, porque é algo que me dá vontade de ir lá na pessoa e falar assim, cara, pelo amor de Deus, se expressa, faz alguma coisa, levanta a mão, para. Cara, o Senhor quer ver a tua adoração. E algo assim que me deixa muito feliz, cara, que aqui no nosso Ministério de Louvor não existem músicos profissionais, né? Os caras estão tocando para aprender, se aperfeiçoar, a Carol nunca estudou canto. Mas a adoração que sai daqui é diferente. Eu já visitei outras igrejas, já fui em muitas outras igrejas, e eu não estou falando mal da adoração, sem lugares muito bons, sabe? Mas a adoração que acontece aqui, não sou eu que sou daqui que estou falando. Todas as pessoas que vêm de fora, cara, tem algo diferente na adoração que sai desse lugar. Até hoje eu não vi uma pessoa que não falasse isso. E é algo que me deixa muito feliz, porque não existem profissionais. É uma adoração que toca, é conexão direta com o coração do Pai. Então, toda vez que o pessoal estiver aqui tocando, mas eu não vou muito com a cara da Carol, não vou muito com a cara do Anderson, da Marília e do Denis. Cara, mas não é sobre eles. Eles só são pessoas que estão aqui sendo usadas por Deus. Não é sobre eles. Eu tô aqui, sabe, como eu falei, não tenho nada a ver com isso aqui. Com essa palavra, não sou eu, foi Ele que me deu, eu só estou passando para vocês. Não é sobre nós. Nunca foi, nunca será sobre nós. Então, todas as vezes que, mas eu não, essa música é muito, tocou semana passada, cara, não importa. As músicas praticamente, o Poderoso Deus Eterno tocou ontem, e, cara, hoje foi diferente. Então, se expresse diante do Senhor. Se expresse. Porque é o que o Senhor quer ver. Às vezes falta muito pouco para o milagre chegar. Sei lá, para a restituição de um casamento, na tua casa, uma porta de emprego que você vive, mas, cara, às vezes falta um pouquinho mais na tua adoração. A Carol falou isso também, muitos de nós aqui, homens, já fomos para estádio de futebol, cara. Tem muitos anos que eu não vou assistir o Flamengo, mas eu lembro da última vez que eu fui. E foi, sabe, loucura, assim, homens principalmente, né? Porque, assim, normalmente homem é muito mais travado, né? Mais sério. Então, no estádio de futebol você, caraca, falta... Você beija a pessoa que está do seu lado. Você nem conhece o cara, você abraça, caraca, te amo. E beija o cara, sabe? Caraca, Mengão, sei o quê, sabe? Então, né? Porque realmente é muito mais natural a gente ver mulheres, né? Sem timidez, se expressando em adoração. Nós, homens, somos mais reservados. Cara, mas hoje é o dia que você vai romper com isso em nome de Jesus. Hoje é o dia que você vai romper. Se você nunca levantou a mão, às vezes você é tímido, mas às vezes um simples levantar de mãos, cara, é o que o Senhor está esperando de você. Porque Ele conhece a tua limitação. Mas às vezes só levantar a mão, Ele, meu filho levantou a mão, olha que lindo. E eu consigo imaginar o pai olhando assim pra gente, cara, que lindo. Meu filho está adorando, ele é tímido, mas ele levantou a mão, olha. Ele conhece a tua limitação. Então se expresse, sabe? Se expresse, se mova. Não tenha vergonha de nada, nada. Porque o Pai só quer a tua adoração. Amém? Ainda sobre adoração, no Preparando a Noiva 12, vou dar um testemunho aqui breve. Eu estava com uma crise de sinusite horrível. Horrível. Foi aquele Preparando a Noiva do apóstolo Ricardo, que ele teve aqui, para os que não se detém muito nos números do Preparando a Noiva. Foi naquele Preparando a Noiva do apóstolo Ricardo. Eu estava com uma crise de sinusite horrível, e eu lembro que eu tinha colocado meu celular para despertar 8 da noite. Porque eu estava tomando remédio, e eu estava andando assim, gente, eu não conseguia olhar para baixo. Foi assim, a primeira vez na vida que eu quase tive uma sensação de desmaio, porque foi muito forte. E eu lembro que meu celular despertou, estava aqui na frente, e a ministração do louvor rolando, cara, a atmosfera incrível, e meu celular despertou no meu bolso. Eu olhei 8 horas, estava lá, tomar remédio. Eu falei, e agora? O remédio no meu bolso. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu tirei o despertador, botei o telefone no bolso de novo, até. E eu continuei, né? Eu não estava podendo olhar muito para baixo. E eu fui, assim, adorando nas minhas limitações. E eu fui curado naquela noite. Eu fui curado da crise de sinusite horrível que eu estava. E eu nunca mais tive, graças a Deus. Né? Então, assim, esses momentos de adoração, cara, milagre
Às vezes é milagre no físico. Às vezes, sei lá, você tem um problema na coluna, problema de pressão. Cara, às vezes é no momento da adoração que você vai ser curado. Então, assim, gente, eu estou falando um pouco mais sobre isso, é para que a gente se atente mais sobre isso. Nós somos privilegiados por ser plantado aqui nesse lugar. Porque existe algo diferente no que acontece aqui. Então, vamos valorizar esses momentos. Existem pessoas aí fora que estão em igrejas muito frias, falam, queria tanto, sabe, que acontecesse algo diferente aqui. E a pessoa às vezes tem que ficar naquela determinada igreja por causa do pai e da mãe. E vocês têm um privilégio de ser plantado aqui, onde a adoração flui de uma forma, uau, linda. E você às vezes não valoriza, às vezes você cruza o braço, às vezes você faz igual aquelas pessoas que eu tive a infelicidade de ver aquele dia com a cara assim. Cara, que... enfim. Se eu for abrir oportunidade, eu tenho certeza que eu estou falando, para cada um aqui, todo mundo vai falar assim, pô, ô, Lucas, dá uma pequeno testemunho sobre a adoração, que você já viveu aqui, ele vai falar. E se eu for abrindo para todo mundo, tem alguma coisa para falar sobre experiências vividas aqui em momentos de adoração. Então, assim, vamos valorizar isso, sabe? Porque tem muita gente aí fora, às vezes, querendo o que a gente tem e não podem ter. Então, vamos valorizar o lugar que a gente foi plantado e a adoração que acontece aqui. 2 Coríntios 12, por favor. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, tá acabando, hein? 12, de 1 ao 6. Vou ler. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. De alguém assim... tá bom, só até aqui. Que não é lícito falar. O apóstolo Paulo aqui está falando dele. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E é muito legal isso, cara, porque... sai. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E é muito maneiro, assim, ver essa parada, porque é uma experiência muito louca e muito maior do que a última citada por mim aqui. E a outra, ele louvou a adoração, as portas se abalaram, caiu tudo, e né, foi uma experiência de adoração, mas agora ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu o paraíso, está escrito. E eu fico pensando como o apóstolo Paulo viveu isso. Ele falando, cara, eu fui arrebatado. Mas é algo que me chama muita atenção. Ele fala que palavras que ao homem não era lícito falar. Porque, para pensar, o apóstolo Paulo viu tudo que está escrito em Apocalipse, os 24 anciões, os 4 seres viventes, ele viu o Pai, ele viu o trono, ele viu tudo, mas ele não falou absolutamente nada. Porque o Apocalipse era uma revelação à frente, era para João. E eu fico pensando o seguinte, existem segredos que o Pai quer revelar a nós, mas são segredos, cara, para que um tempo depois eles possam ser falados. E esse segredo vai alcançar muita gente. Sabe, a intimidade, é necessário que para a intimidade acontecer haja confiança. O Pai quer confiar segredos a nós. Ele quer falar assim, Juliana, eu vou te contar um negócio, mas por enquanto você não pode contar para ninguém. Mas a gente fica tão eufórico que a gente, infelizmente, sai contando e, cara, não realizou o que era, não fez o que era para ter sido feito. E engraçado que Paulo viu tudo isso. Tudo que João viu, Paulo viu. Mas ele soube esperar o tempo. Eu imagino o Abba tão íntimo de Paulo que ele falou assim, Paulo, olha só, eu vou te mostrar um negócio, você não vai contar para ninguém, chega aí. Havia uma intimidade entre eles. Havia uma cumplicidade entre o Abba e o Paulo. E é isso que ele quer da gente, cumplicidade. Ele te contar um segredo, eu não vou contar para ninguém. Cara, só por um tempo. Às vezes segredo, quando ele for contado, quando ele for revelado, ele vai alcançar, gente, pessoas incontáveis. Mas depende da gente, sabe? Ele está confiando isso em você. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Amém? Seguindo, vou falar aqui sobre o apóstolo João muito rápido. Lá em Mateus 17, João 9, diz que Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva eles ao monte e lá ele se transfigura. Eles viram a glória de Jesus. E engraçado, por que Jesus não levou os 12? Ele levou só Pedro, Tiago e João. Jesus amava a todos, mas aqueles 3 eles eram íntimos, cara.
Jesus ama a todos, mas aqueles que querem e buscam por intimidade com Ele, esses segredos são revelados a essas pessoas. Então, se você, às vezes, não acontece nada, cara, sabe, busca por intimidade. Jesus amava a todos de igual modo, mas Ele só revelou esse segredo e na descida do monte Ele fala, não conta para ninguém, por enquanto. Então, assim, mais uma vez, o Abba mostrando que Ele quer confiar segredos a nós. Mas Ele só confia segredos a pessoas que são íntimas dEle. E um tempo depois, o apóstolo João, eu não vou ler, gente, só por causa da hora que está avançado. O apóstolo João, ele é lá em Patmos, ele está ilhado, exilado numa ilha, até que Jesus aparece a ele. E Jesus, Paulo, João, chega aí que eu vou te levar numa viagem muito louca. E para mim é a maior experiência que um ser humano teve. Foi o que João viu. João viu tudo, cara. Paulo viu o que João viu também. Mas, né, esse mistério era com João. E João mesmo ilhado. Olha a situação, mais uma vez. João estava exilado, cara. Passando por imensa dificuldade. O pai, João, chega aí, meu parceiro. É hora de te mostrar um negócio que ninguém viu. E se você parar para ler o livro de Apocalipse, é lindo demais, cara. É muito tu ficar, caraca, que isso? Tu fica até meio assustado com algumas coisas, mas é lindo. João estava passando por um grande problema lá em Patmos, sozinho. Às vezes é nesse momento que você está sozinho, que não tem ninguém para falar contigo. Cara, é quando Deus quer te revelar, é que Deus quer te dar uma revelação que vai mudar a história, que vai mudar vidas de milhões de pessoas. Mesmo em momentos de dificuldade, como João estava passando em Patmos. E agora, uma coisa, as últimas... Muito no final, gente. Vou te dar 3 passos para que você possa viver o novo. O primeiro é a humildade. A primeira atitude que devemos ter para caminhar para uma vida de novidades com Abba é humildade. Eu preciso ser humilde. Daí o pai me fez pensar em Pedro, que um dia Jesus falou, olha só, você vai me negar. Ele falou, não vou te negar, eu nunca morrerei por você. Um tempinho depois, o que acontece? Pedro nega Jesus. Então, assim, faltou um pouquinho de humildade? Sim, faltou. Mas depois fala a palavra que Pedro sai chorando amargamente. E depois de um tempo a gente vai ver Pedro sendo um dos caras que começou a nossa história, né? A igreja começa em Pedro. A igreja de Jesus começa em Pedro. E nós estamos aqui hoje. Então ele pecou, ele errou, mas ele teve humildade para reconhecer. Ele sabe que Jesus é um pai. Jesus é bom. Ele sabe que Deus é um pai maravilhoso e perdoa as nossas falhas. E logo depois Pedro é usado, a sombra de Pedro, depois disso curou pessoas, cara. Sabe, depois disso Pedro pregou e milhares de pessoas se converteram, 3.000 em uma pregação e tantas mil em outras que não foram relatadas. Então, assim, a gente precisa ter humildade para reconhecer que eu errei, mas existe um pai bom que me perdoa. E essa atitude de humildade, a humildade consequentemente vai me levar ao arrependimento. E isso vai me capacitar a viver o novo. Segunda é foco. Eu preciso ter foco. Quando o apóstolo Paulo... Aqui, foco. Eu quero te dizer uma coisa. Quando o apóstolo Paulo fala em deixar as coisas que para trás ficam, eu tenho foco, cara. Que é as coisas que estão diante de mim. Então, se a gente viver o novo, a gente precisa ter foco. Olha que louco. Eu fui pesquisar e vi que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios 56 depois de Cristo. No seu breve relato da sua experiência de arrebatamento, ele diz que há 14 anos. Então a sua experiência aconteceu por volta de 42 depois de Cristo. Em 61 depois de Cristo ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. O cara já tinha sido arrebatado, ele já tinha visto o céu, a glória, tudo. Mas ele fala, ainda assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. A condição para você avançar é esquecer das coisas que ficam para trás. Então é preciso a gente romper com o passado. Imagina eu recebendo essa palavra e assim, caraca... Sabe? É preciso romper com o passado, é preciso romper. E, cara, necessariamente não são experiências ruins. Às vezes são coisas boas. A experiência que a gente viveu ontem. Mas eu não posso ficar preso à experiência que eu vivi ontem no Plantados. Eu vivi coisas ontem incríveis. Mas eu não posso ficar preso, porque Deus quer me dar mais. Então hoje pai, foi muito bom, mas hoje eu quero mais. Amanhã, pai, foi muito bom, mas eu quero mais. E assim, mais e mais. Então a gente precisa ter foco, independente da experiência ter sido incrível. A gente precisa ter foco no futuro. Uma vez eu conversando com o Igor, ele disse que o povo no deserto, ele caminhou por 40 anos, mas existia um caminho
de meses. Olha a diferença de meses para 40 anos. Mas eles ficaram muito presos ao passado. Então, o passado, a saudade do Egito sempre vai interromper as nossas bênçãos do amanhã. A saudade do nosso passado, a saudade de quem a gente era, a saudade até de coisas boas, vai tirar o nosso foco do futuro. Então, é uma noite que a gente precisa ter isso de maneira muito forte dentro da gente. É preciso ter coragem para romper com o que ficou para trás. O apego ao passado vai tirar os nossos olhos do alvo. Então, hoje é uma noite de desapego total, em nome de Jesus. E o último tópico, paixão. Eu tenho uma teoria que vocês podem discordar, tá, gente? Para mim, essa aqui é 2 Júnior, capítulo 1. Para mim, o propósito do Pai para a humanidade sempre foi intimidade. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia e entender, a gente entende algumas coisas. Porque lá em Gênesis diz que na viração do dia o Pai vinha até o Jardim do Éden visitar Adão e Eva. E eles, na viração do dia, eles batiam um papo face a face. Em Mateus diz que quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta. É qualquer pessoa que entra no quarto da sua casa? Não. Só entra no quarto da sua casa pessoas íntimas suas. Então, outra coisa, um outro indício que o Pai só quer intimidade. Lá em Jeremias 29, 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele diz: e eu serei achado de vós. Eu me deixarei ser achado. Porque sabe por que todas as vezes que você busca a presença de Deus, você encontra? Porque está escrito aqui: eu me deixarei ser achado. Ele deixa você achar ele. Não é igual o pique-esconde, que a gente se esconde, a outra criança, né? Ele se deixa, ele faz questão: cara, eu tô aqui. Você encontra ele. E assim a presença de Deus flui no teu quarto de uma maneira incrível. Porque ele deixa ser encontrado por você. Então, assim, deixa eu ver uma outra aqui, Guidan. Jeremias, esse. Não, tem mais. Eu tenho mais versículos aqui, mas eu vou seguir só para a gente não ganhar tempo. Então, para mim, gente, o propósito do Pai para a humanidade sempre foi intimidade. A salvação aconteceu porque o homem pecou e falou: eu amo tanto essas pessoas que eu criei, que eu vou fazer alguma coisa para mudar essa história. Então ele envia Jesus à terra, e Jesus morre pelos nossos pecados, e a gente está aqui hoje. E amém por isso, glória a Deus, cara. Mas para mim, o Pai, tudo que Ele quer comigo e contigo é intimidade. E a intimidade, cara, é engraçado que o poder... Eu queria chamar o Ministério de Louvor, já pode vir. O poder, palavras de conhecimento, a gente orar por cura e a pessoa ser curada, a gente cair no poder do Espírito, tudo isso, a gente orar por uma pessoa e ela cair no poder do Espírito, tudo isso é consequência de uma vida de intimidade, cara. Sabe, a gente se relaciona com Ele e em intimidade, o fruto dessa intimidade são revelações, são palavras de conhecimento, são N coisas que o Pai nos permite ver. E essas coisas são frutos. Quando o homem, por exemplo, está lá com a sua esposa, eles se relacionam em intimidade. O que é um fruto que nasce. É exatamente assim com os dons. Essas coisas, o dom, as revelações são frutos da nossa intimidade com Ele. Então a gente precisa buscar por intimidade. E a última coisa que vai te permitir viver o novo, isso é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Você se abrir com o seu discipulador, com o seu líder, com a pessoa que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a tua vida. Eu posso falar isso por mim, eu tinha uma dificuldade assim, muito grande. Eu lembro do dia que o Pai começou a falar comigo em relação a isso, muito, 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 e eu chamei ele para conversar, eu falei assim: cara, é isso. A partir daquele dia, exatamente daquele dia, gente, algo começou a mudar em mim. O Pai começou a se manifestar de uma forma diferente através de mim. Eu comecei a ver coisas, o Pai começou a me mostrar coisas na vida de pessoas. Sabe, eu sonhar com um policial na rua, dar de cara com um policial fardado e orar por ele. Tipo assim, parada muito louca a partir desse dia. Então, humildade e arrependimento, foco, paixão, né, que é a busca por intimidade, e se abrir com a pessoa que Deus estabeleceu como autoridade na tua vida. Não busca o Pai, pode ficar de pé. Não busca o Pai atrás